Vamos pensar num lugar onde uma simples briga de família pudesse virar um assunto de Estado. Um lugar onde a lealdade a um parente era de fato mais importante que a própria lei. Hoje, a gente vai abrir uma janela para a China da dinastia Qing para explorar um sistema legal onde a família não era apenas importante, ela era absolutamente tudo. Essa citação, ela resume a filosofia da época de uma forma impressionante. Simplesmente não existia uma linha separando a vida privada dos assuntos do Estado. A família não era uma esfera pessoal, sabe? Era o alicerce, a base de todo o império. Pensa nisso por um instante. E se cada disputa familiar, cada casamento, cada herança fosse tratada com a mesma seriedade de uma lei nacional? Pois é, na dinastia Qing era exatamente assim. As regras do lar eram as regras do império. E é essa ideia que a gente vai explorar agora. Isso, olha, não era só uma metáfora não. Era o princípio central da lei e da ordem para os governantes Qing. A estrutura da nação era vista como um espelho, um reflexo direto da estrutura de uma família. A lógica por trás disso era ao mesmo tempo simples e muito poderosa. Para conseguir governar o país, primeiro você tinha que organizar a família. A lei de família, portanto, não era só um ramo do direito. Era a fundação, o alicerce onde todo o sistema legal e social era construído. Mas como é que essa ordem toda se tornava visível e legalmente obrigatória? A resposta, por mais curioso que pareça, estava nas roupas. Mais especificamente, no que eles chamavam de serviço de vestimenta durante o luto. O conceito-chave aqui é o de propriedade, ou li. E não estamos falando só de boas maneiras, isso era entendido como a lei natural do universo, uma ordem que ditava o lugar de cada pessoa na sociedade, do imperador ao camponês. E essa ordem toda era expressa visualmente. E essa hierarquia aqui ilustra o sistema de forma brilhante. O tal serviço de vestimenta definia publicamente a sua relação com a pessoa que morreu. Isso era feito através do tipo de tecido e, o mais importante, da duração do luto. Repare na diferença. 3 anos pelo pai, 1 ano pela mãe. Cada período refletia um grau bem específico de obrigação e de proximidade. E o ponto crucial é exatamente esse. Esse sistema de luto determinava praticamente tudo, desde direitos de propriedade e herança até a gravidade de uma punição criminal. A posição de alguém nessa hierarquia definia seus direitos e deveres perante a lei. Não era só sobre sentir a perda, era sobre status legal. Essa obsessão toda com hierarquia e status talvez ficasse mais evidente na instituição do casamento. Mas, como a gente vai ver, a ideia de escolha pessoal ou de amor romântico estava, assim, quase totalmente fora de questão. O casamento era um contrato social e econômico. Este slide aqui desmonta completamente a nossa ideia moderna de casamento. A decisão era dos pais, ponto. E era facilitada por um intermediário. O objetivo? Unir clãs de status social e econômico parecidos. A vontade dos noivos era, na prática, irrelevante. E as consequências de desafiar esse sistema eram brutais. A lei era explícita, até sem chibatadas para quem tentasse escolher o próprio parceiro. Isso mostra bem o quanto o Estado levava a sério a imposição da autoridade dos pais. Dentro do casamento, a estrutura também era super hierárquica. Um homem tinha uma esposa oficial, a Di, e podia ter várias concubinas, a Shu. Essa distinção era crucial porque ela determinava não só o status das mulheres, mas também o status e os direitos de herança dos filhos delas. E essa hierarquia ficava ainda mais profunda quando o assunto era divórcio e direito de propriedade. O sistema foi todo construído sobre uma base de profunda desigualdade de gênero, e tudo isso estava escrito na lei. Olha, a disparidade que a gente vê aqui é talvez a mais chocante de todas. Um homem tinha 7 motivos legais para se divorciar, que iam desde não gerar um herdeiro homem até ser considerada fofoqueira. A esposa, como dá para ver na coluna ao lado, não tinha absolutamente nenhum. O poder era completamente unilateral. Essa falta de poder era reforçada pela doutrina das 3 obediências. A vida de uma mulher era definida pela submissão a uma figura masculina. O status dela era sempre dependente, primeiro do pai, depois do marido e, por fim, na viúvas, dos próprios filhos. Financeiramente, a situação era a mesma. O dote que uma mulher levava para o casamento virava propriedade da família do marido. Ela até podia administrar os bens, mas nunca era considerada a dona. A autonomia econômica simplesmente não existia. Com essa importância toda na linhagem masculina, o que acontecia se uma família não tivesse filhos homens para continuar o nome? Bom,
O sistema legal criou uma solução bem engenhosa para isso: o herdeiro síncrono. Vamos ver como isso funcionava. Se um homem não tivesse filhos, o irmão dele, que tivesse um filho, podia emprestá-lo. Esse sobrinho, então, se tornava legalmente o herdeiro das duas famílias. E para cumprir essa obrigação dupla, ele se casava com duas mulheres, uma para cada linhagem, garantindo que nenhum ramo da família se extinguisse. Agora, vamos dar um passo para trás. Qual era o propósito de todo esse sistema legal, que para nós hoje parece tão complexo e restritivo? A resposta está numa troca fundamental. O objetivo final não era a justiça individual ou a felicidade de cada um. Era a ordem social. Ao garantir que cada pessoa soubesse exatamente o seu lugar, suas obrigações e seus deveres, o sistema buscava uma sociedade estável e harmoniosa, a qualquer custo. O indivíduo era sempre secundário ao bem-estar do clã e, por consequência, do Estado. E essa tabela resume essa troca perfeitamente. O objetivo era a harmonia social, mas o custo era ignorar os direitos individuais. A meta era a solidariedade do clã, o custo, a discriminação. Buscava-se uma ordem previsível, ao custo de um poder patriarcal que podia ser abusado sem que as vítimas tivessem a quem recorrer. Essa citação de Confúcio mostra o auge dessa filosofia. A lealdade familiar estava legalmente acima da justiça objetiva. Proteger um parente que cometeu um crime não era visto como obstrução da justiça, mas como o cumprimento do mais alto dever familiar. A família vinha antes de qualquer lei abstrata. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? Um sistema projetado para a harmonia, mas construído sobre a submissão. Analisar a lei da dinastia Qin nos força a encarar uma questão que nunca sai de moda. A estabilidade social vale o preço dos direitos individuais? Fica aí uma questão para a gente pensar.